Olá, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Como vai? Vai bem? Programa Opinião. Vai até às 8h30 a partir de agora, nesta sexta-feira, dia 26 de fevereiro de 2021. Como vai? Vai bem? Olha, honestamente, eu desejo que você esteja bem e, mais do que isso, eu desejo que você continue bem. E para você continuar bem, sobre todos os aspectos, não é? Mas eu vou falar especificamente de saúde, da questão sanitária. É importante demais da conta que você se cuide. E não são palavras ao vento, não. Eu nunca falei tão sério em toda a minha vida, porque eu estou falando de algo que pode salvar a sua vida, salvar a vida de outras pessoas que estão próximas a você. Estamos, você sabe, não sei se te disseram, nós estamos numa pandemia crônica, avassaladora, impiedosa, e ela não está escolhendo cor, raça, credo, ela está com um strike, derrubando tudo. Cada dia que passa, cada instante, a gente vê pessoas próximas a nós partindo e partindo para sempre. Outras estão em situações delicadíssimas, entubadas numa UTI, sem saber do amanhã, sem saber se vai dar tudo certo, se não. A gente sabe que temos Deus acima de tudo. A gente precisa também da ciência, não é? Precisamos da medicina, mas antes de qualquer coisa, nós precisamos, evidentemente, acima de tudo, Deus, mas a gente precisa também fazer a nossa parte, que é nos cuidar. A gente precisa se cuidar, não é? A gente precisa tomar conta da saúde própria e também das pessoas. Daqui a pouco você vai para casa. E aí? Estamos aqui agora. Eu estou aqui com o Lorenberg, o nosso entrevistado de hoje, que é o Coronel Salles, e vamos para casa. A gente pega em maçaneta, pega em coisas e vamos para casa. E aí? Se não tivermos cuidado, o que a gente pode fazer? A gente pode estar causando um mal enorme e muitas vezes irreversível. Então, é um desabafo, é um pedido. Eu estou falando isso nessa abertura aqui, porque o que eu vi hoje de situações nesse sentido, e parece que tem uma coisa que está falando para a gente assim, gente, não tem mais para onde ir, colapsou, não tem mais para onde. Então, vamos nos cuidar, tá? É um pedido, é um desabafo, eu tenho feito a minha parte aqui, tenho tomado todos os cuidados, não é? E vamos que vamos. Deus acima de tudo, mas a gente vai ter que fazer nossa parte também aqui embaixo para tudo dar certo e logo, logo a gente vai sair desse mal invisível que é essa Covid aí. É isso. Agora eu vou anunciar aqui o nosso entrevistado de hoje. Me perdoe até pelo desabafo, mas eu vou conversar hoje, nós vamos conversar, Lorenberg e eu, e também você, com o Leovaldo Salles, Coronel Salles, que é o secretário de Ordem Pública aqui do município de Cuiabá. Até por conta da Covid, existe uma fiscalização árdua. Salles e sua equipe está aí, batendo duro, e você vai saber as novidades nesse trabalho de fiscalização no programa de hoje, programa que tem Lorenberg Alves, meu parceiro de sempre. Boa noite, meu chapa. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Então, você sabe que a gente anunciou ontem que teríamos o prefeito Emanuel Pinheiro hoje aqui ao vivo, você sabe, não é? A gente anunciou inclusive durante parte do dia na TV Pantanal, nas redes sociais. Entretanto, houve uma fatalidade que a tia do prefeito Emanuel Pinheiro, dona Lisete, faleceu hoje à tarde, salvo engano, hoje à tarde. E aí, sabe como é que é, né? A gente remodelou, remanejou tudo e o prefeito, obviamente, não pôde vir. E o pior que ontem, né? Pior não, e também ruim que ontem o esposo da dona Lisete faleceu também por Covid-19, ambos por Covid-19. Tá vendo como é que o negócio é? E aí o Emanuel não pôde vir, a gente vai reagendar, e acho que semana que vem é possível que tragamos aqui o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. Então fica já a dica aí que semana que vem é provável que ele esteja aqui. E aí, rapidão, a Secretaria de Comunicação da Prefeitura nos deu uma força para que pudéssemos ter aqui Leovaldo Salles, a quem eu cumprimento nesse momento.
Desculpa essa delonga aqui, mas eu tinha que falar essas coisas. O desabafo e a explicação aqui do prefeito Emanuel Pinheiro. Bom recebê-lo de novo aqui. Quero cumprimentar a todos os telespectadores, cumprimentar o nosso professor Lorenberg, Paulo Coelho, são dois amigos que temos. Para nós é uma satisfação muito grande estar novamente aqui no programa Opinião. Eu exagerei no que eu falei aqui, porque eu estou tão atônito com esse negócio tudo, rapaz, que eu não tenho outra coisa a fazer senão usar da comunicação para tentar conscientizar as pessoas, ô Salles. Na verdade, eu penso que você e o professor têm feito isso já há muito tempo. Mas chega uma hora que a gente, sabe, extrapola mesmo na emoção, porque você vê que tudo que tem trazido, né, tudo que nós temos tentado construir em termos de consciência coletiva, parece que nós estamos patinando, né? Patinando. E não é culpa nossa, não é culpa sua, é culpa de uma série de fatores que, quem sabe, o tempo possa permitir que nós possamos fazer uma pequena reflexão nessa noite. Essa pequena reflexão começa, então, a partir da problematização de tudo que está acontecendo. Por quê? Porque o Ministério Público, já pelas informações que eu tenho, não é, né, professor, hoje já recomendou fechamento total. Cuiabá e Várzea Grande? Cuiabá, Várzea Grande. Cuiabá e Várzea Grande. Fechamento mesmo, assim. E eu lembro que, num passado não muito distante, o prefeito, o Emanuel, havia dito ser contra o lockdown, que é o fechamento total, não é? Já vou provocar o senhor nesse sentido. Daqui a pouco eu vou ler aqui uma nota da Prefeitura a respeito dessa ação do Ministério Público, mas eu quero saber da sua posição primeiro em relação a isso, né, que recomendar o fechamento em que pese o drama ser muito grande. Paulo, nós estamos nos valendo de qualquer possibilidade que traga uma esperança de solução nessa crise que nós estamos vivendo. É o Ministério Público pensando dessa forma, são os governantes pensando também em uma forma de proteger mais a saúde de todos, mas eu penso que todos nós estamos no mesmo objetivo, né? A prioridade é encontrar uma medida que seja, né, uma solução mais efetiva, mais segura para tudo isso que nós estamos vivendo. Cada dia nós temos notícia de pessoas, e esse número é cada vez mais crescente, o colapso da situação de saúde. Tudo isso causa preocupação. As instituições precisam se movimentar, se mover e tentar, né, achar essa solução que nós estamos todos ainda tateando na busca dela. O Ministério Público, os governantes, o corpo de saúde, tanto de Estado, município e federação, e dependemos aí, né, de um processo que ainda não está naquela velocidade que nós esperamos, que é a vacinação para todos, né? Parece que essa vai ser a solução. Mas enquanto isso não chega, nós vamos nessas tentativas. Ora o Ministério Público orientando, ora os governantes olhando também para o aspecto social, né? E as consequências de um fechamento geral. O momento é bastante delicado, muito sensível. Antes de passar aqui para o Lorenberg, só para dar uma justificativa de forma mais oficial, né? Eu li aqui uma nota da Prefeitura, uma primeira nota da Prefeitura, sobre o que noticiamos no começo do programa sobre a tia do prefeito. Um dia após a morte do tio, né? No caso, o marido casado com a tia, o prefeito Emanuel Pinheiro lamenta o falecimento aí da sua tia também por Covid-19. O casal completaria 60 anos de casados em julho deste ano. Um dia após se despedir do seu tio Carmine Espósito, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, se despede de sua tia, a Lisete Maria Pinheiro Espósito, esposa de Carmine. Ela faleceu nesta sexta-feira, também vítima da Covid-19. Aspas, como são difíceis as despedidas quando a gente perde alguém que ama, fica com um vazio no peito. Recebi a notícia do falecimento da minha tia agora, durante a reunião do Comitê de Enfrentamento
ao novo coronavírus. Minha tia partiu um dia após a ida do meu tio Carmine. Não tenho palavras para expressar o sentimento dessa perda. O que me vem no momento são meus primos, Mário Espósito, Toninho Espósito, Emanuel Espósito, Nelise Espósito e Gisela Espósito e toda a minha família. A eles eu estendo todo o meu amor e carinho nessa hora difícil. Perder os meus tios está sendo muito difícil para todos nós, disse o prefeito de Cuiabá. Essa é a síntese da nota. Então, Gorenberg, eu queria que você continuasse aqui, então, nessa seara aqui de Covid e tudo, com o Coronel Salles. Coronel, antes de mais nada, a nossa alegria, mas a alegria mesmo, tê-lo aqui é sempre bom, porque aprendemos nós e aprendem também o amigo telespectador. Eu não tenho dúvida nenhuma da importância que é a presença do senhor. O programa enriquece muito com a presença do senhor. Eu vou aproveitar a longa experiência, longa no bom sentido, Coronel, experiência que o senhor tem na Polícia Militar, uma experiência riquíssima também no poder público, para provocar uma reflexão do senhor. Recentemente, muito recentemente, o secretário de Saúde de Santa Catarina veio a público e disse, com todas as letras, nós estamos no caos. No mesmo instante, quase que no mesmo momento, o secretário de Saúde de Porto Alegre disse que ele está vendo o ponto Everest. No mesmo instante, o secretário da Bahia, de Saúde da Bahia, falou que está numa situação caótica. Isso não estamos falando nem em São Paulo, que a situação está muito ruim lá, inclusive no interior, Minas Gerais também, Rio de Janeiro também. Quer dizer, a situação é muito dramática no país inteiro. E aí vem a minha pergunta, apelando pela inteligência, pelo conhecimento do senhor. Cuiabá está numa situação muito melhor do que as outras capitais ou estamos também na mesma situação? Sim, Cuiabá eu penso que esteja numa situação um pouco melhor. Cuiabá ainda não colapsou. Cuiabá ainda tem uma reserva, ainda que pequena, de leitos de UTI. Cuiabá tomou cuidado extremo no começo dessa pandemia, que foi reconhecido inclusive pela Universidade Federal de Mato Grosso, né, pelos estudiosos, pelos cientistas, pela comunidade cientista da universidade, como medidas absolutamente necessárias naquele momento. Algumas pessoas achavam que eram muito duras, mas eu acredito que Cuiabá ainda tem, ainda que um fôlego pequeno, mas ainda tem esse fôlego capaz de, apesar de os números não serem tão esperançosos, mas ainda assim nós temos uma luz que pode nos trazer um resultado menos caótico do que essas outras capitais. O senhor sabe, Coronel, o senhor sabe qual que é o índice de ocupação de UTIs em Cuiabá hoje? O senhor sabe? Nós chegamos a 80%, né? Não, no estado, né? No estado. No estado. Queria saber de Cuiabá, se a Caroline conseguisse, até o final do programa, a gente informar aqui, Cuiabá, qual que é a ocupação de unidades de terapia intensiva em relação à Covid, né, para a gente informar aqui, que daqui a pouquinho tem um boletim da Secretaria de Estado de Saúde, que vai apontar esse índice que falou aqui o Coronel Salles, mas eu queria trazer aqui para a nossa discussão a situação de Cuiabá de forma específica. Bom, o Opinião vai dar um tempinho, já está na hora de irmos para o primeiro intervalo comercial. Se você tem alguma pergunta aqui ao Coronel Salles, que é o secretário de Ordem Pública aqui de Cuiabá, você pode acionar aí o WhatsApp do Opinião, 99932-2529. Opinião dá um tempinho só e volta já já.
Ok, estamos aqui de volta ao vivo com o programa Opinião na TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Boa noite a você que se liga aí, tanto aqui pelo canal 22, como também pela internet no www.gazetadigital.com.br e também pela página da TV Pantanal no Facebook. Boa noite a você. Ou bom dia, se você estiver do outro lado do mundo, porque, afinal de contas, né, online, você sabe como é que são as coisas. Internet é um troço violento. Boa noite a você e muito obrigado pela sua companhia. Falar em Gazeta Digital, vamos ver o que temos de mais relevante, mais importante, as principais notícias deste momento no www.gazetadigital.com.br. 83% das UTIs ocupadas. Adolescente de 15 anos e mais 21 pessoas morrem de Covid-19. 1.500 novos casos. Adolescente de 15 anos da cidade de Cuiabá e mais 19 pessoas morreram vítimas da Covid-19 em Mato Grosso nas últimas 24 horas. Dados divulgados pelo Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, a SES, nesta sexta-feira, dia 26, apontam que mais de 1.500 novos casos da doença foram notificados. Com a atualização, Mato Grosso passa a contabilizar 249.900 contágios pelo vírus, dos quais, em cerca de 5.700 ocorrências, as vítimas não resistiram e morreram. Do total de registro, em mais de 233.900 casos, as pessoas infectadas se recuperaram, enquanto 8.900 pessoas seguem em isolamento domiciliar. Hoje, a taxa de ocupação da unidade de terapia intensiva, as UTIs, é de 83,7%, enquanto o mesmo índice para leitos de enfermarias é de 41%. O Coronel Salles já falou sobre isso, mas eu vou reforçar aqui, até porque consta aí, na página do Gazeta Digital. Lockdown em Cuiabá. Após a ação do Ministério Público, o prefeito anuncia retorno do toque de recolher. Após manifestação do Ministério Público do Estado, MPMT, requerendo que o prefeito de Cuiabá implante medidas mais rígidas contra a Covid-19, o prefeito Emanuel Pinheiro, do MDB, disse que se reuniu com o Comitê de Enfrentamento à Doença e que em algumas horas anunciará toque de recolher na capital. Abre aspas para o Emanuel. Decidimos no comitê que vamos anunciar nas próximas horas, dependendo apenas de algumas informações de médicos, o toque de recolher, fecha aspas, disse Emanuel na noite dessa sexta-feira, dia 26. Mais aspas para o Emanuel. Entretanto, tomamos conhecimento também que o Ministério Público de Mato Grosso acionou a Justiça no intuito de se ampliar as medidas restritivas de Cuiabá e Várzea Grande no prazo máximo de 24 horas para os próximos 14 dias. Como entendo que é momento de união e não vamos sobrepor uma decisão sobre a outra, vamos aguardar a decisão da Justiça para anunciar as medidas que Cuiabá vai tomar, que terão como base o toque de recolher. Fecha aspas, completou aí o prefeito Emanuel Pinheiro acerca desse assunto aí, que surgiu depois do posicionamento do Ministério Público. De toda forma, o prefeito ainda vai ouvir aí a sua base, mas vai se ater à decisão judicial, se ela vier, E aí tem a situação de Várzea Grande também. A Caroline estava me falando aqui, a nossa produtora, está dizendo que manteve contato agora há pouco com a Secretaria de Comunicação de Várzea Grande, que informou o seguinte: segunda-feira, 1º de março, é que que o prefeito Calil Baracate se reunirá com o seu comitê de Covid, esse que acompanha os números e efeitos da Covid. Segunda-feira, às 8 horas da manhã, haverá essa reunião entre o prefeito e esse comitê. A partir do resultado desta reunião,
é que se anunciará o que fará o município de Vargem Grande, a Prefeitura de Vargem Grande, quanto a esse posicionamento aí do Ministério Público. Ainda não há decisão da Justiça, mas eu não sei como é que ficará, ou como é que ficaria se houver, nas próximas horas aí, o posicionamento da Justiça em relação ao posicionamento do Ministério Público, né? Enfim, quer comentar isso aí, Lorenberg? Vargem Grande vai te esperar segunda-feira. Eu acho que, olha, tem certas coisas, amigo telespectador, e aí provocando exatamente o Coronel Salles, tem certas coisas que o gestor público número 1 do município não pode esperar tanto tempo. Nós estamos numa situação caótica, vamos ser honestos, Paulo, não pode. Tem que se resolver rápido, imediato, esperar para segunda-feira quantas pessoas morrerão neste final de semana. Quantas vidas podem ser salvas com uma medida adotada de forma racional e de forma equilibrada que o poder público tomar. Então, nós não estamos na situação de deixar para segunda-feira, ou deixar para a semana que vem, ou deixar para outra semana, Paulo. Então, a minha crítica vai exatamente para o gestor que deixa sempre para depois. E olha que nós já estamos vivendo um tempo grande, já deveríamos ter aprendido muita coisa. Desde o mês de março do ano passado, vamos completar um ano agora, e parece que tem gente que ainda não aprendeu com as lições deixadas pela pandemia. O prefeito Emanuel Pinheiro viria aqui hoje, como eu disse no início, né? E a gente recebeu, quando anunciamos aí que ele viria, muitas perguntas de forma antecipada de pessoas preocupadas com um possível decreto mais restritivo, mais rígido, como recomenda aqui o Ministério Público. Coronel Salles, esse toque de recolher pode ser considerado aí uma medida mais rígida, radical aí, que ele pode resolver considerando o seu efetivo, o seu poder de ação, que eu sei que é limitado? Eu vou falar estritamente na visão da fiscalização, que é aquilo que nós fazemos em Cuiabá. O toque de recolher é a grande sinalização, e eu já falei isso várias vezes, que a fiscalização tem para fazer uma fiscalização efetiva, a partir de determinado horário, que é considerado aquele horário em que as pessoas devam estar em casa, que os estabelecimentos precisam estarem fechados. Isso nos dá uma tranquilidade, porque eu sei o que eu vou fiscalizar. Eu sei o que pode funcionar, né, somente as atividades essenciais, e o que não for essencial vai ser fechado. Então, o toque de recolher dá para a fiscalização uma tranquilidade daquilo que ela precisa fiscalizar, e ela, sabendo que ela tem que fiscalizar, ela pode produzir um resultado muito mais efetivo. Aí que tem um detalhe que eu quero, como diria Lorenberg Alves, dar uma provocada aqui. O que é essencial? O que vocês estão considerando essencial no que diz respeito à abertura e fechamento aí do comércio? O essencial é aquilo que diz respeito à assistência, à saúde. Farmácia, por exemplo? Aquilo sem o qual a população não pode ficar. Você não pode ficar sem uma assistência médica, você não pode ficar sem uma farmácia, né, onde você possa procurar um remédio e encontrar. Você não pode ficar sem um combustível, né, porque se você tiver uma situação emergencial, como é que você vai acessar um hospital? Você não pode ficar com uma parcela, exatamente, uma parcela do transporte coletivo. Você não pode ficar sem alimento. Então, essas questões, né, esses serviços são considerados essenciais, e aí você diferencia o que é essencial do que não é. Uma lanchonete, por exemplo, é essencial? Não é. Uma distribuidora de bebidas é essencial? Não é. Uma casa de conveniência é essencial? Não é. Um restaurante é serviço essencial? Não é. Então, tudo isso que não for essencial será fechado no horário que determinar o toque de recolher. Emprego é necessário, né? Apesar de que, né, a gente está no extremo momento, mas o cara que tem que ir lá, se ele não for lá trabalhar no restaurante, ele vai
deveras, fatalmente ele vai ter problemas aí para a subsistência da sua família. Exatamente. O toque de recolher é um limite. O toque de recolher, ele não extingue a atividade comercial. O toque de recolher vai te dizer que você pode desenvolver a sua atividade até aquele horário. A partir daí, você tem que se programar, porque o entendimento do toque de recolher é que, a partir desse momento, o risco potencializa, o risco é maior. Ô Salles, qual o universo, a sua equipe é composta por quantos agentes, quantas pessoas? Desde março, o professor já citou aí que nós vamos completar, daqui 23 dias, um ano de operação. Desde esse período, nós temos priorizado as nossas atividades exclusivamente para o combate da disseminação do novo coronavírus, né? Ocorre que essa pandemia, ela muda todo o perfil relacional, todo o relacionamento nosso. Ela exige do gestor a ginástica de você fazer mais com menos. Por exemplo, eu tinha um corpo de fiscalização de 200 fiscais. Vem a pandemia, eu tinha uma rotina operacional a cumprir. Demanda do Ministério Público, demanda da própria sociedade, demanda da Câmara Municipal, demanda do Poder Judiciário, né? E os processos judiciais, eles têm prazo. Eu tenho que atender, o Ministério Público me dá prazo, sob pena de eu ser sancionado, de eu ser penalizado. Eu tenho que cumprir a minha rotina e tenho que agora priorizar o combate ao avanço do novo coronavírus como agravante. A pandemia coloca dentro de casa metade do meu contingente. Home office. Pessoas que pertencem a grupo de risco. Nossa. Né? Então nós vivemos Tem uma que se situação... virar com o restante que está apto. Nós temos que tirar a água de pedra. É isso que nós temos feito já há um ano. Um abraço aí para o pessoal que trabalha nessa equipe do Salles, que porventura possa estar assistindo ao programa também. Parabéns pelo trabalho. Eu sei que porventura, porque obviamente que eles devem estar aí na rua também, porque tem muitas coisas para fazer. Professor. Coronel, o senhor falava na resposta anterior a essa que o senhor acabou de nos dar, na questão do aspecto da fiscalização. E eu gostaria muito de ouvir uma avaliação do senhor em 3 momentos distintos que eu vou citar. No começo da pandemia do ano que passou, entre o mês de março, abril e maio, num primeiro momento, qual é a avaliação que o senhor faz nesse momento, sempre tendo em vista o momento do final do ano, por volta de novembro até dezembro do ano que passou. E aí, um terceiro, que é exatamente o que nós estamos vivendo desde o começo do ano até hoje. Qual é a avaliação que o senhor faz nesses 3 momentos em que eu tentei descrever? A avaliação que eu faço da fiscalização é que nesse primeiro momento, professor, nós tivemos assim uma aceitação muito interessante da população, né? Principalmente da classe empresarial. Era tudo novidade. Ninguém nunca tinha sido fiscalizado, por exemplo, às 9 horas da manhã, né? Exigindo o fechamento do seu estabelecimento. Então, houve uma surpresa, mas houve também um entendimento inicial e o nosso modus operandi, ele foi bastante orientativo. Nós optamos pela orientação, nós optamos pela prevenção, pelo esclarecimento, na tentativa de construir uma consciência de uma obediência natural, voluntária. No primeiro momento, nós tivemos bastante avanço nisso. Até o mês de dezembro, quando nós tivemos as festas, começaram a surgir os eventos clandestinos, né? Eventos programados aí por rede social, em lugares remotos, de difícil acesso, às vezes fora da jurisdição de Cuiabá, né? Então limitou bastante. E que carecia e carece até agora de uma intervenção de investigação. E a Secretaria de Ordem Pública, ela não é um corpo investigador, ela não é polícia. A atividade de investigação é estritamente policial. Aí nós começamos a ter dificuldade de ter acesso
a esses eventos, né? E aí, nesse segundo momento, até chegar nos dias atuais, o comportamento irregular começou a influenciar o comportamento de obediência. O empresário que fecha o seu estabelecimento à meia-noite, que é o horário limite de funcionamento, começou a enxergar que o desobediente varava à noite, que alguns comportamentos desviantes e irresponsáveis iam até 2, 3 horas da manhã. Ele sentindo prejudicado, vou colocar esse prejudicado entre aspas, ele começou também a fechar às 2, 3 horas da manhã, exigindo da fiscalização um trabalho muito mais presente, muito mais intenso. Então, cada vez mais que que há essa flexibilização, exige do corpo de fiscalização uma atenção maior, uma atenção diferenciada, né? E eu repito, fazer mais com menos pessoas. Isso é uma tarefa extremamente difícil que toda hora a gente tem que redimensionar, tem que ressignificar, tem que reconstruir, né? Ânimo no pessoal, que o nosso pessoal também não está imune. Nós tivemos perda de fiscal, nós tivemos vários acometidos de Covid, né? Inclusive nesse momento devemos ter 1 ou 2 ainda em isolamento. E isso tudo mexe não apenas com o resultado, mas mexe também com o emocional. 1 ano fazendo a mesma coisa intensamente, tem uma hora que o gestor tem que ir à frente e dizer, vamos continuar, né? E tirar ânimo, tirar essa força de dentro do seu grupo para motivar, para dizer, olha, a gente não sabe quando vai terminar, então vamos continuar nessa mesma toada e dar sentido social, dar sentido existencial e humano àquilo tudo que nós fazemos. Senão, daqui a pouco o desânimo abate a todos nós. E nós não podemos ser abatidos. Nós temos que ter cada vez mais fé e esperança de que vai passar. Ô, Coronel Salles, o telespectador que está assistindo agora, o toque de recolher, ele não está definido propriamente, não é? Mas tem muita gente exagerando, não é? Tem muita coisa acontecendo que a gente sabe que está errada, muita aglomeração aí nas calçadas, hoje inventaram um negócio chamado conveniência, não é? Distribuidoras, na verdade. Distribuidoras. Rapaz do céu. Distribuidor nada mais é do que um boteco de grade fechada e tudo. E os caras vão lá, qualquer hora do dia, da noite, para comprar as cachaças, para ir tomar. Às vezes tomam ali mesmo. E é ali mesmo, liga o som alto e aglomera. O que tem de gente assim fazendo isso? Ontem, no jogo do Flamengo, campeão, tinha demais isso. E vocês, rapidão assim, 30 segundos, 40 segundos, conseguem, com esse esforço todo aí, tirar leite de pedra, conseguem atender toda a demanda e as pessoas que souberem podem denunciar? Sim, Paulo, são mais de 2.000 autuações durante esse período. São 2.000 e tantas multas que nós já aplicamos e ainda assim as pessoas preferem correr o risco de auferir algum lucro, né? E desobedecer, do que ajudar o poder público, do que ajudar a sociedade a se defender desse vírus, né? Infelizmente, se o vírus fosse contraído apenas pelos desobedientes, nós estávamos tranquilos. Acontece que cada desobediente, cada irresponsável, ele potencializa a proliferação do novo coronavírus. Mas aquilo que nós contamos hoje é com a denúncia da sociedade. A sociedade pode denunciar. É esse número que está na tela ali, para denúncia? Esse é o nosso disco de denúncia, mas ele está errado. É 3616-9614. É o que eu tenho aqui no meu roteiro. Aqui. Não é 15, é 14. Conserta para mim aí, por favor, ô Boca. Não, mas ele está falando aqui que é outro. Então é o 3, está aqui no meu roteiro aqui, 3616-9614. E também no período noturno, o 190. Nós temos hoje uma parceria, uma parceria, uma integração com a segurança pública do Estado, né? E nós temos lá uma mesa que recepcionamos todas as denúncias da população.
Então tá, ó, você tem alguma denúncia aí nesse sentido, até para ajudar a coletividade, né, gente? Vamos lá. Ontem eu não sabia desse anúncio, não, mesmo sendo flamenguista, ô pessoal, eu assisti o jogo lá de casa, lá, sozinho. Eu gritando que nem um doido lá. E para não aglomerar. Então é 3616-9614. 3616-9614. A gente vai reforçar isso no próximo bloco, porque o Opinião dá um tempinho só e volta já já com o Coronel Salles. Um instante só. Cá estamos de novo com o programa Opinião na TV Pantanal. Boa noite a você que está aí se ligando nesse instante. Chegou agora do trabalho. Obrigado pela sua audiência e pela sua companhia, que muito nos honra. Muito obrigado mesmo, viu? E também você que está assistindo aí pela internet no www.gazetadigital.com.br e pela página no Facebook da TV Pantanal. Obrigado mesmo, muito obrigado pela sua carinhosa companhia. Professor, senhor, por favor, abra aí essa rodada de perguntas aqui ao Coronel Salles, que é o secretário de Ordem Pública de Cuiabá. Coronel, eu vou fazer duas perguntas que me parece mesmo que as duas estão correlacionadas. Uma está ligada à outra. A primeira delas, no bloco anterior, o senhor falava de parcerias. Aí a minha pergunta, qual é a parceria efetiva entre a ordem pública que o senhor dirige tão bem com a equipe da Secretaria de Saúde, comandada pela secretária, evidentemente? Qual é essa parceria? E uma segunda, Coronel, me ajuda a pensar a respeito. Várzea Grande e Cuiabá são duas cidades quase uma só. Se nós tivermos um comportamento em Cuiabá e não tivermos o mesmo comportamento para combater o coronavírus em Várzea Grande, ou vice-versa, nós teremos problemas também, porque tanto o morador de Cuiabá quanto os moradores de Várzea Grande, eles se cruzam entre uma cidade e outra. E eu pergunto ao senhor exatamente, não seria o momento, Coronel, no momento que nós estamos vivendo, uma parceria entre o órgão que o senhor comanda e a Prefeitura de Várzea Grande, juntamente para combater o coronavírus nessas duas grandes cidades? Nós temos uma interlocução muito boa, uma interação bastante interessante com Várzea Grande. Várzea Grande tem recentemente criado uma Secretaria de Defesa Social. Lá está também um coronel da Polícia Militar da Reserva, né? E ele tem envidado esforço juntamente com a Guarda Municipal de Várzea Grande, no sentido de fazer aquilo que a Secretaria de Ordem Pública, integrada com a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Mobilidade Urbana, no que diz respeito ao município, Poder Público Municipal, numa integração interessante com as demais secretarias, Secretaria de Saúde, que o senhor mencionou aí, né? Secretaria de Saúde é aquela que oferece as informações para o prefeito, no sentido de dizer como está a evolução do vírus, o avanço do vírus, como que está o quadro de assistência social, como está essa situação de ocupação de leitos hospitalares, tanto de enfermaria como de UTI. Então, a Secretaria de Saúde é essa que alimenta o prefeito na tomada de decisão. A Secretaria de Ordem Pública é aquela que fiscaliza aquilo que o prefeito determina através de decreto. O prefeito diz, olha, o estabelecimento que não é atividade essencial não pode abrir. Quem fiscaliza? A Secretaria de Ordem Pública. Vai voltar o toque de recolher. Quem fiscaliza? A Secretaria de Ordem Pública. É evidente que essas tomadas de decisão são feitas através de informações que a própria Secretaria de Saúde oferece ao prefeito. Com relação à Várzea Grande, eu quero fazer mais uma colocação. Eu penso que o prefeito Calil, que é uma pessoa extremamente responsável, né, interessada, e eu repito, eu acho que todos nós estamos remando no mesmo barco. Todos nós queremos proteger a saúde do nosso povo, garantir a vida do povo que mora em Cuiabá, do povo que mora em Várzea Grande. Eu acredito que o prefeito Calil disse que vai
promover uma reunião na segunda-feira, talvez ainda sem conhecimento dessa manifestação do Ministério Público. O Ministério Público provocou o Poder Judiciário e o Poder Judiciário pode decidir a qualquer momento por liminar. E aí, tanto Cuiabá e através do prefeito Emanuel Pinheiro já disse, nós vamos cumprir a determinação judicial, porque nós estamos no momento de integração, de unirmos as forças contra o avanço dessa doença. Eu acredito que o prefeito Calil esteja também nesse mesmo propósito. Aí ele vai ter que convocar extraordinariamente o seu staff. E antecipar a reunião. E antecipar, porque decisão judicial é bom a gente cumprir, porque senão a gente vai ter problema. É questão de juízo. Pois é verdade. Então, mas enfim, o que tem agora, até agora em termos de decisão lá é que segunda-feira, 8 horas, haverá reunião. Só que eu, como eu falei, perguntei para o Lorenberg aqui, eu temo que nas próximas horas aí a justiça se manifeste pró ou contra esse posicionamento aí do Ministério Público. Lembra que eu falei no segundo bloco sobre o cenário geral aqui do estado de Mato Grosso quanto à Covid, do boletim? E aí eu até pedi para a Caroline, nossa produtora, providenciar os dados de Cuiabá, até porque o Salles, que é o secretário de Ordem Pública, para a gente esmiuçar o assunto aqui. Eu tenho uma informação aqui que a Caroline me passou, só que essa informação aqui ela é de hoje, né? Mas como a Prefeitura de Cuiabá, a Secretaria de Saúde, atualiza 3 vezes ao dia, essa aqui foi a primeira atualização de hoje. Mas já serve como base para a gente comentar aqui. No caso lá do Hospital Referência, né, que é o antigo pronto-socorro, enfermaria adulto e infantil são 77 leitos, estamos aí com 29 pacientes, taxa de ocupação 38%. Enfermarias, UTI adulto, são 80 leitos, estamos com 60 pacientes, taxa de ocupação 75%. A UTI pediátrica, também lá no antigo pronto-socorro, são 15 leitos, estamos com 1 paciente, a taxa de ocupação a 7%, portanto. Já no hospital referência, lá no hospital São Benedito, né? No São Benedito, dos 40 leitos de UTI, 32 leitos estavam ocupados hoje pela manhã, ou seja, 80% de ocupação. É elevado o índice, é elevado. E ainda mais considerando que esse aqui é um dado, esses são dados do boletim de manhã, da primeira parcial feita pela Secretaria Municipal de Saúde. Coronel Salles, tem um negócio que continua aglomerando, né? Que são os jogos, as peladas, não é? De fim de semana principalmente. Como é que vocês estão agindo aí? Vocês estão chegando para tentar evitar ou depois que está acontecendo, mediante denúncia, que vocês vão lá e autuam? Nós criamos um mecanismo preventivo de fazer uma notificação prévia. Ou seja, todas as vezes que nós temos notícia de que vai acontecer um evento que tem a possibilidade de provocar uma aglomeração, nós notificamos os promotores. Nós dizemos, olha, nós estamos em pandemia, apesar de que é conhecimento geral, exaustivo de todos, que nós estamos vivendo uma pandemia e que a aglomeração não é proibida. Então nós fazemos a notificação tanto para promotores de evento, como também alguns donos, né, de estabelecimentos, né, de bares, de distribuidora, e à noite nós vamos conferir o horário do evento. A fiscalização vai até o local e verifica se realmente, mesmo acontecendo o evento, se as medidas restritivas de segurança estão sendo adotadas, né? Não havendo, a gente interdita, fazemos a autuação conforme a lei prevê. Professor Lorenberg. Coronel, vamos caminhar nessa mesma esteira, Coronel, e aí a provocação muito mais para a bagagem que o senhor tem na polícia militar. Qual é a dificuldade para determinados segmentos da sociedade? Eu estou falando de uma forma geral, claro e evidente. É claro que tem aí muitas pessoas nesse meio todo que não seguem a mesma linha. Mas qual é a dificuldade que as pessoas têm
para obedecer às regras e às normas, uma vez obedecidas, trazem benefício, inclusive, para ele mesmo. Será que a gente tem que adotar aquela medida antiga que se fala, o brasileiro só cumpre as coisas quando mete a mão no bolso? É isso, coronel? Professor, nós estamos mexendo com um povo que culturalmente é resistente à obediência. Nós estamos no Brasil que parece que o correto é o errado. Parece que o que é bom é o que é proibido. Parece que a transgressão fascina. E nós temos visto isso aí na prática, ainda que o risco seja de vida. As pessoas preferem ir para um campo de futebol, jogar uma pelada, jogar bola, do que preservar a saúde própria e dos seus familiares e dos seus amigos. Então, a desobediência é uma coisa arraigada do brasileiro que é incrível. É incrível, você vai no estabelecimento, notifica 2, 3 vezes pela mesma ocorrência. São 3, 4 multas que o camarada mais cedo ou mais tarde vai ter que pagar, porque ele vai ter uma hora ou outra, tem que renovar o seu alvará de licenciamento. O nome vai estar lá no cadastro. O nome vai estar lá na dívida ativa. Na dívida ativa. Se ele não pagar, ele não vai ter renovado o seu alvará de funcionamento. Mas ainda assim, as pessoas gostam de transgredir. É a mesma coisa do semáforo. Parece que é gostoso a gente passar naquele sinal amarelo, né? Quando amarela, a gente acelera mais o carro para ver se pega um pouquinho. Ou então, quando a vermelha, você olha, não tem ninguém, passa. Uma hora dessa vai acontecer um acidente. Uma hora dessa o camarada vai contrair o novo coronavírus. Tomara que não. A gente tem pedido a Deus que proteja cada vez mais a nossa população, mas o risco está aí, é iminente, e é cultural. Alguns empresários, eles justificam, dizendo, olha, nós estamos muito prejudicados, nós precisamos sobreviver, nós precisamos pagar as nossas dívidas, levar o alimento para casa. É uma justificativa plausível. Mas economia se recupera. Saúde é prioritário. Nem sempre se recupera E a vida não tem retorno, meu amigo. Ninguém vai viver de novo, ressuscitar para retomar o seu negócio depois que morrer. Então, mais uma vez, a gente apela para a consciência de todos. Se não houver uma conscientização, nós estamos caminhando para o caos. E aí vai doer no bolso, porque, rapaz, a moça vai chegar lá, e dentro de você falar assim, fui multado 1, 2, 3 vezes, esse eu vejo depois, eu recorro. Não, uma hora você vai ter que pagar e vai doer no bolso, vai doer mesmo. Não tem para onde correr, não. Eu vou encerrar aqui a entrevista com o Leovaldo Salles. Coronel, o carnaval esse ano praticamente inexistiu. Não é? Houve decretos, tanto da parte do Estado como do município de Cuiabá, lá em Vargem também parece. E, curiosamente, no final do mês de fevereiro, a gente percebe, olha o que eu acabei de falar aqui, dos dados das UTIs de Mato Grosso e também de Cuiabá, percebe-se um aumento vertiginoso. Se não houve o carnaval, a que se deve isso? Porque no começo do ano se alegou as festas de fim de ano, mas agora, ou teve mesmo assim as festas clandestinas, e isso pode ser creditado a essas festas clandestinas. Em 1 minuto e meio aí para a gente encerrar o programa. Alguns dias que antecederam o período que deveria ser comemorado o carnaval, nós nos aproximamos da associação e do sindicato de donos de bares e restaurantes. Fizemos um alinhamento de conduta e procedimento, que aqui em Cuiabá nós tivemos um avanço nessa questão de obediência muito interessante. Eu acho que os encontros, ou eles foram clandestinos, ou eles foram a nível de doméstico. Mas esse índice de ocupação de UTIs em Cuiabá, ele precisa ser avaliado na perspectiva de que o interior do nosso estado, Cuiabá, é um receptáculo de doentes. Metade ou um pouquinho mais da metade dos nossos municípios não são aparelhados com leitos de UTI.
vem todo mundo para Cuiabá. E Cuiabá precisa abrigar e cuidar da saúde de praticamente toda uma população de estado. É por isso que nós estamos caminhando. Se nós tivéssemos de cuidar só do nosso povo, nós estaríamos numa situação muito mais confortável do que estamos agora. Tá certo. Assim a gente encerra o programa de hoje, o programa Opinião. Assim a gente encerra mais uma semana de entrevistas ao vivo aqui na TV Pantanal, no programa Opinião. Ô, Coronel, obrigado por ter vindo, viu, mais uma vez aqui. Eu sei que não houve uma programação antecipada, o senhor veio assim meio que no supetão, porque o prefeito não podia vir, mas está substituindo o chefe, né? E substituindo a altura, porque foi uma bela entrevista. Obrigado mais uma vez. Nós agradecemos, queremos manifestar nossas condolências ao nosso prefeito Emanuel Pinheiro, que Deus possa confortar o coração de toda a família e mais uma vez nós convocamos a população cuiabana a uma consciência coletiva de preservação da vida e da saúde de todos. Valeu, esse é o Valdo Salles, Coronel Salles, esse São Paulino, que ontem ganhou do Flamengo, mas ganhou e de nada adiantou. São Paulino aqui, que está aí, né? O pessoal está perguntando aqui no meu WhatsApp, por que você não falou hoje do Flamengo e tal? Porque hoje está tenso, o clima está tenso, mas eu estou feliz por dentro, porque o Flamengo ganhou hoje. Esse aqui nem me parabenizou, mas tudo bem, né, professor? Até segunda-feira. Mas parabéns, viu, Paulo? Ah, forçado assim, eu aceito. Até segunda-feira, meu amigo telespectador. Olha, segunda-feira a gente entrevista ao vivo aqui a secretária de Estado de Meio Ambiente, Maureen Lazzaretti. Tem, muito assunto aqui que a gente vai estar abordando ao vivo aqui com a secretária Maureen. Aguarde, às 7h30 da noite de segunda, 1º de março. Fica bem, fica com Deus também. Pelo amor de Deus, se cuida.